Olá, boa tarde a todos. Vamos aproveitar este momento para aprendermos um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre ciência, filosofia, religião. Vamos aprender um pouco de ciência aqui. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Trabalho de Allan Kardec, né? O nosso professor Allan Kardec. Na verdade, um cientista, né? Que esse homem fez em tão pouco tempo, sensacional. Nós estamos aqui no capítulo 7 da Gênese, o período terciário. Nós terminamos o período secundário e vamos dar sequência no período terciário. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado de sua superfície muda completamente de aspecto. As condições de vitalidade são profundamente modificadas e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos deste período são assinalados por uma parada na produção vegetal e animal. Tudo leva às marcas de uma destruição quase geral dos seres vivos, e então aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita está adaptada à natureza do meio em que foram chamadas a viver. Então vejam bem, tudo tem começo, meio e fim. O mundo não termina, não se acaba como muitos afirmam, o fim do mundo. Sempre o fim de uma geração, uma renovação. Isso aconteceu no início daqui, o período terciário. Aconteceu com os animais, com os vegetais, e vem acontecendo com o homem. Uma geração vai embora, volta, vem uma nova geração. É assim que funciona. Nós vivemos por períodos. Durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão de sua pouca espessura, apresentava, como se disse, uma resistência bastante fraca à ação do fogo interior. Esse envoltório facilmente dilacerável permitia às matérias em fusão se derramarem livremente na superfície do solo. Não foi mais o mesmo quando adquiriu uma certa espessura. As matérias abrasadas, comprimidas por toda parte, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. A massa granítica, violentamente quebrada numa multidão de pontos, foi sulcada por quebraduras, como um vaso rachado. No percurso dessas rachaduras, a crosta sólida, erguida e aprumada formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório, não dilaceradas, foram simplesmente elevadas ao passo que, sobre outros pontos, produziram-se abatimentos e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até este momento cobriam-no de maneira quase uniforme sobre grande parte de sua extensão, foram recalcar nas partes mais baixas, deixando no seco vastos continentes ou cimos de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Tal foi o grande fenômeno que se cumpriu no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Não se produziu nem instantânea nem simultaneamente
sobre todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos afastadas. Quer dizer, a cada época ocorria um fato que não pode ser tudo de uma vez. Nós vemos hoje uma enchente. Passou aquela enchente, vem desmoronando tudo, abrindo crateras. O homem volta a trabalhar, volta a deixar tudo normal, até esperar uma outra chuva forte, que às vezes vem forte, mas não causa tantos danos como a anterior. E assim sucessivamente. Não foi diferente nesse período do terciário. Uma das primeiras consequências desse soerguimento foi, como se disse, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e que ficaram nesta última posição por toda a parte onde o solo não se transformou. Foi, pois, sobre os flancos e na vizinhança das montanhas que estas inclinações foram mais pronunciadas. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade para atingir as da primeira formação, é necessário atravessar todas as outras, com frequência até uma profundidade considerável, ao cabo da qual se encontra, inevitavelmente, a rocha granítica. Mas quando estas camadas se ergueram em montanhas, foram levadas acima de seu nível normal e, por vezes, a uma grande altura de tal sorte que, fazendo-se um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram à luz com toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de um edifício. Assim é que se encontram em grandes elevações bancos de conchas primitivamente formados no fundo dos mares. Está perfeitamente reconhecido hoje que em nenhuma época o mar pôde alcançar uma altura tal, porque todas as águas que existem sobre a terra não bastariam, mesmo quando fossem 100 vezes mais. Seria necessário, pois, supor que a quantidade de água diminuiu, e então perguntar-se-ia em que se tornou a porção desaparecida. Os soerguimentos, que são hoje um fato incontestável, explicam de maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram sobre certas montanhas. Encontram-se camadas de calcário conchífero sobre os Andes da América a 5.000 metros acima do nível do oceano. Quer dizer, 5 quilômetros acima do nível do mar. Quer dizer, evidentemente que ali já teve água, né? Quer mostrar, está mostrando cientificamente que ali teve água. Nos lugares onde o soerguimento da rocha primitiva produziu uma fratura completa do solo, seja por sua rapidez, seja pela forma, a altura e o volume da massa erguida, o granito se mostrou a nu, como um dente que fura a gengiva. As camadas que o cobriram, erguidas, partidas, retificadas, foram postas e descoberto. Foi assim que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que se encontravam em sua posição primitiva, numa grande profundidade, formam hoje o solo de certas regiões.
A massa granítica, deslocada pelo efeito dos soerguimentos, deixou em alguns lugares fissuras por onde se escapa o fogo interior e escorrem as matérias em fusão. Esses são os vulcões. Os vulcões são como chaminés dessa imensa fornalha, ou melhor, ainda são válvulas de segurança, as quais, dando uma saída ao excesso de matérias ígneas, preservam de comoções muito mais terríveis, de onde se pode dizer que o número de vulcões em atividade é uma causa de segurança para o conjunto da superfície do solo. Pode-se fazer ideia da intensidade desse fogo, pensando quantos vulcões se abrem no próprio seio do mar, e que a massa de água que os recobre e penetra não basta para extingui-los. É mole um negócio desse? Os soerguimentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, que recuaram para as partes ocas, tornadas mais profundas pelos levantamentos dos terrenos emersos e pelos desmoronamentos. Mas esses mesmos baixos soerguidos por sua voz, ora num lugar, ora neutro, expulsaram as águas que refluíram alhures, e assim por diante, até que estas pudessem tornar uma posição mais estável. Os deslocamentos sucessivos desta massa líquida forçosamente cavaram e acidentaram a superfície do solo. As águas, em se escoando, arrastaram uma parte dos terrenos de formações anteriores, postas a descoberto pelos soerguimentos, desnudaram certas montanhas que delas estavam recobertas e deram à luz a sua base granítica ou calcária. Vales profundos foram cavados e outros cobertos. Há, pois, montanhas diretamente formadas pela ação do fogo central. São principalmente as montanhas graníticas. Outras são devidas à ação das águas, que, arrastando as terras móveis e materiais solúveis, cavaram vales ao redor de uma base resistente, calcária ou outra qualquer. As matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se distinguem facilmente das precedentes, menos pela sua composição, que é quase a mesma, do que pela sua disposição. As camadas do período primário de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são quase uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base muito desigual e pelo arrastamento das águas, têm um caráter local. Por toda parte, cavando a uma certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores na ordem de sua formação, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as camadas deste. Interessante. Durante os transtornos do solo que ocorreram no início deste período, concebe-se que a vida orgânica sofreu um tempo de parada, o que se reconhece na inspeção dos terrenos privados de fósseis. Mas desde que veio um estado mais calmo,
os vegetais e os animais reapareceram, tendo mudado as condições de vitalidade, a atmosfera mais depurada, viu-se a formação de novas espécies, de uma organização mais perfeita. As plantas, sob o aspecto de sua estrutura, pouco diferem das dos nossos dias. Durante os 2 períodos precedentes, os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão e ainda eram pantanosos e frequentemente submersos. Por isso, não havia senão animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, que viu a formação de vastos continentes, caracteriza-se pela aparição dos animais terrestres. Do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal, o período secundário, com répteis monstruosos, este vê o aparecimento de mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute e etc. Estas 2 últimas variedades de elefantes tinham de 5 a 6 metros de altura e as suas presas até 4 metros de comprimento. Viu nascer igualmente as aves, assim como a maioria das espécies que vivem ainda em nossos dias. Algumas das espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, que são designadas pela qualificação genérica de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou bem foram substituídos por espécies análogas, de forma menos pesadas e menos maciças, das quais os primeiros tipos foram como os esbortos, tais são o Félia, Spelioea, animal carnívoro do tamanho do touro, tendo as características anatômicas do tigre e do leão. Os cervos Megaceron, variedade de cervo, cujo chifre de 3 metros de comprimento eram espaçados de 3 a 4 metros em suas extremidades. Vamos parar por aqui, fazer uma pausa, para na próxima semana darmos continuidade a um novo período, o período diluviano, né? Vamos dar uma parada por aqui, que Deus nos permita, Jesus consinta, e na próxima semana nós possamos dar continuidade aos estudos, para que possamos aprender um pouco mais sobre o nosso planeta, o planeta em que vivemos. Uma boa tarde a todos, um excelente final de semana. Muita paz e muita luz a todos.